parar a gravação. Vamos lá. Bom, agora a gente vai trabalhar aqui a parte da seleção dos objetos, tá? Observa aqui que tem o cubo, uma luz e a câmera, né? Se eu clicar em cima deles, ó, eu vou estar selecionando esse objeto. Eu posso selecionar assim, objeto por objeto. Posso selecionar mais de um. Como? Clico, ó, arrasto, selecionei todos. Ou então eu posso clicar segurando Shift. Ó, cliquei na lâmpada, Shift, cliquei aqui na câmera, Shift, cliquei no cubo. Agora observem aqui que as cores estão um pouco diferentes, né? Aqui está um laranja mais fechado e aqui está um laranja quase amarelo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse objeto que está com esse amarelo mais claro, ele é um objeto ativo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu for fazer qualquer operação, é como se esse objeto fosse o objeto principal daquela ação que eu vou estar fazendo, tá? Então, rapidinho aqui. Se eu mover, ó, move todos. Mas esse aqui é o que está como o objeto, por assim dizer, principal. Existem também aqui em cima os modos de seleção. Esses modos de seleção, eu tenho aqui o modo Extend, que é basicamente tu segurar o Shift e selecionar um objeto. Só que é o seguinte, ó, quando eu marco esse modo, observe o seguinte, ó, selecionei todo mundo. Se eu clicar fora, perde a seleção. Quando eu coloco esse Extend, ó, selecionei aqui, selecionei esse outro. Então, se eu clicar, eu não preciso segurar o Shift para estar selecionando mais de um objeto. Isso aqui é importante quando estiver trabalhando com vários objetos, quiser mover eles, fazer alguma transformação, é bem útil. Tem também aqui o modo Subtract, que é o seguinte, vou selecionar aqui, ó. Quando eu ativo esse modo, se eu clicar em um objeto, ele vai perder a seleção e os outros vão continuar selecionados. Então, perdão, contrário. Ele fica selecionado e os outros perdem a seleção. Tem também aqui o modo de inverter e o modo intersecção. No modo inverter, seleciona aqui, clica, ó, ele muda a seleção. E na interseção, ele vai pegando só o objeto que está aqui dentro da seleção. Então, esses aqui são os modos de seleção. Dentro da ferramenta de seleção, se vocês... Essa primeirinha aqui, ó, que é como se fosse um aviãozinho, né? O ponteiro do mouse. Observe que tem tipo uma setinha aqui do lado, ó. E tem escrito assim, ó, Select Box. Ou seja, é uma caixa de seleção. Então, toda vez que eu for selecionar um objeto, é como se fosse fazendo um quadrado. Volto clicando aqui, ó, forma um quadrado. Deixa eu colocar aqui. Quadrado ou retângulo. Se eu clicar aqui e segurar o mouse, bem nessa setinha, ó, ele mostra todas as opções. Esse tweak, ele vai selecionar apenas um objeto por vez. Então, ó, ele está selecionado, ó. Se eu clicar e tentar arrastar, ele não vai formar aquela caixa de seleção. Então eu tenho que ir clicando, ó, objeto por objeto. Tá? O segundo é a caixa de seleção, que é o padrão. O terceiro é o círculo. Então, ó, ficou no formato de um círculo. E quando eu for selecionar um objeto, eu vou ter que clicar com esse círculo bem no centro do objeto. Ele é bom quando eu quero ter uma certa precisão de uma área circular para o objeto que eu
quero selecionar, tá? Dá para mudar aqui também o formato da seleção. Deixa eu botar aqui no círculo de novo. E a outra ferramenta é o laço. O laço é como se eu estivesse fazendo uma curva, como é que eu posso dizer? Uma curva personalizada. Funciona assim. Eu clico, ó, e vou arrastando. Ele é bom para quando você quer selecionar objetos, vários objetos de uma vez, só que você não quer que esses objetos estão muito próximos para ser enquadrado como uma caixa ou muito distantes como um círculo. Então, ele é uma coisa mais personalizada, tá? Vocês podem deixar no box, que é o padrão, por assim dizer, tá? Em seguida, a gente tem aqui a ferramenta que é o cursor. O que esse cursor faz? Vocês estão vendo que bem aqui no centro da cena, a gente tem esse círculo aqui com colorido. Deixa eu ajeitar aqui essa visualização. Pronto, aqui, que está bem no centro do objeto. Então eu posso clicar, em qualquer outro lugar. Para que vai servir isso? Se eu quiser criar uma forma, ele vai criar essa forma exatamente onde está esse cursor. Então se eu for colocar aqui vou adicionar aqui um objeto, vou colocar aqui uma esfera. Então, ó, a esfera foi criada onde eu marquei o cursor. Se eu marcar o cursor desse lado aqui e for criar aqui um objeto, então vou colocar aqui um cone. Então o cone foi para cá. Então, à medida que eu vou colocando esse cursor, é onde vai ficar, eu vou poder posicionar objetos. Tem um comando interessante que ele vai centralizar esse cursor. Ele vai colocar o cursor bem no centro da tela. Qual o centro da tela? É o 00. Como é que eu faço isso? Shift C. Tá? Ó, mudei aqui. E ele muda inclusive a visualização. Vou colocar o cursor bem aqui, ó, no cone. Se eu apertar Shift C, ó, ele centraliza a visão em relação à origem. Tá? Bom, agora eu vou selecionar aqui o objeto. Para apagar um objeto, como é que eu faço? Tem duas formas. Uma é, clica com o botão direito e aperta aqui, escolhe aqui a opção Delete, como essa. A outra, clica e aperta a tecla Delete. E a outra é clica e aperta a tecla X. Aí quando eu aperto a tecla X, ele pergunta se eu realmente quero apagar. Posso apagar. Apagou tudo. Perdi. E agora? Posso desfazer a ação? Pode. É só fazer o famoso Ctrl Z. Ctrl Z, ó, ele desfaz o que você fez. Se você quiser refazer a ação, Ctrl Shift Z. Beleza? Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, que eu posso querer selecionar todos os objetos usando um único comando. Tem um comando que eu faço isso, que é apertando a tecla A. A vem de All, que é todos em inglês, tá? Então, ó, se tu apertar a tecla A, selecionou tudo. Se eu quiser desselecionar tudo, aperta A de novo, 2 vezes, rapidamente, tá? Então, selecionar tudo, A. Tirar a seleção de tudo, rapidamente. Porque se tu apertar uma vez, ele seleciona tudo. Se tu apertar de novo, ele vai tentar selecionar tudo.
Agora se tu apertar rapidamente, ó, perde a seleção. Certo? Alguma dúvida, pergunta?